o que é metaverso. Ok, deixa eu começar. Deixa eu fazer uma apresentação melhor, sabe por que eu estou aqui falando, né? Por que me chamaram? Eu fui aluno do Zé Otávio, eu estudei História da Ciência, Técnica e Tecnologia no FRJ, onde eu tive meu mestrado. Logo depois eu fiz um mestrado na Universidade de Nova York, na área de telecomunicação interativa. E desde sempre, desde a época do trabalho que fazia com mestrado, eu já trabalho, já pesquiso e desenvolvo na área de realidade virtual e tecnologias imersivas, né? Que agora tem toda essa área. E, no momento, eu trabalho numa corporação aqui em Nova York, chamada The Glimpse Group, que é um aglomerado de várias empresas menores, que todas elas estão tentando descobrir que diabo é esse tal de metaverso, né? Porque, se você for para cada uma dessas empresas que nós temos aqui dentro, cada um vai ter a sua interpretação. E isso está certo, porque o metaverso que está sendo comunicado agora, né, quando as pessoas falam metaverso, não existe ainda o metaverso, né? Outro dia me chegaram e perguntaram como é que eu entro no metaverso, né? O metaverso, no momento, é uma visão do futuro da comunicação, né? Por isso que ela é naturalmente disciplinar. O metaverso, na verdade, é uma visão do que seria o futuro da internet. E, de um modo mais tangível, o que acontece quando a internet, a nossa relação com o computador e com dados, sair da tela, né? Sair da tela e se tornar algo que antes estava ali limitado ao espaço físico, esse quadrado que me separa, eu estou aqui e o computador está ali. O que acontece quando você tira essas limitações, né? Isso era a realidade virtual aumentada. O que acontece é que, ao invés de nós estarmos aqui falando existe uma tela onde estamos todos nos olhando nesses quadradinhos dessa câmera, e se estivéssemos assim sentados lado a lado com um duplo nosso, né? Com um avatar que representasse cada um de nós, né? O que isso muda, né? Isso é mais do mesmo ou isso é uma mudança fundamental do que a gente entende como de uma maneira muito mais básica, a gente entende como o que é a internet, o que é a nossa relação com a máquina, o que é a nossa relação com o outro digital. O nome metaverso, no momento caiu na boca do povo, no momento que o Mark Zuckerberg, né, o CEO do Facebook, declarou que eles vão mudar o nome da empresa para Meta, né? Porque eles querem ser o dono, eles querem criar o que é esse metaverso. Mas essa história, para mim, soa semelhante como no final dos anos 90, no início dos anos 2000, quando a internet já estava assim começando o primeiro boom da internet, e a internet chegou no Brasil e alguém chegou para o Roberto Marinho e começou a explicar da maravilha descentralizada que é essa internet, onde tem vários servidores, cada um pode criar a sua coisa, e o Roberto Marinho é uma história meio apócrifa, mas explica bem. Roberto Marinho pensou, muito bem, mas como é que faz aqui? Como é que a Globo pode ser dona, comprar essa tal de internet? Né? Então, você chegar e falar que resumir o metaverso ao sendo o próximo Facebook é um ataque preventivo do Facebook para tentar parecer que ele é dono de algo que não tem dono. Não existe um metaverso, como ainda não existe uma só internet. Por mais que eles tenham se esforçado muito recentemente para tornar a internet sinônimo de Facebook, sinônimo de internet, mas não é. Então, metaverso não é sinônimo de Facebook e também não é só sinônimo de metaverso. Realmente é o futuro dessa internet, onde ela está dentro do que é um termo que tinha antigamente, dentro do ubiquitous computing, né? A ideia de que tudo é computação. Que todo o nosso redor, nosso mundo ao redor, não existe mais uma tela, um frame, uma parede de vidro nos separando a minha existência com o universo digital. Resumidamente, esse é o metaverso. Até a palavra metaverso que eles usam, essa não é a origem da palavra, mas quando muita gente aqui começa a falar de metaverso na área de tecnologia, eles estão muitas vezes referenciando a um livro chamado Snow Crash, que é um livro de ficção científica bem pulp, bem para ser divertido, mas onde muitas pessoas existem dentro desse universo, que é esse futuro dessa internet, onde as pessoas entram e existem com seus duplos lá dentro. Foi uma das primeiras descrições disso. E esse nome foi ganhando força. E já era uma coisa que existia como uma frase interna, até o momento que o Facebook chega e fala: nós somos o metaverso, né? Mas é só para avisar que não existe o metaverso. E esse metaverso ainda está em aberto, está sendo em construção. Não só também o que é a ideia do metaverso em construção.
Ótimo. Eu queria saber agora, com o Alfredo Pereira Júnior, o que é esse tal de metaverso na filosofia? Ele apareceu agora ou já existia? Vamos pensar um pouco, né? Vamos ligar o microfone aqui do Alfredo e nós vamos falar. E depois eu quero saber do Gabriel se dá para eu comprar um sapato no metaverso. Essa é a próxima pergunta. Na filosofia, a gente, usando outra terminologia, a gente já trata dessa questão desde, pelo menos, Platão, né, em que surgiu essa ideia que, além do mundo físico, o mundo da natureza, temos o mundo das ideias, né, que seria um mundo não material, mas igualmente real. Né? Para os filósofos idealistas, inclusive, é um mundo mais real, quer dizer, a própria realidade é ideal. Né? Então, a gente tem na filosofia essa discussão entre os idealistas, os materialistas, que entendem que a realidade é um mundo físico, material. Com a ideia do metaverso, a gente pode pensar, né, numa terceiro tipo de solução, que não é nem o idealismo, nem o materialismo, mas que é uma composição, né, que que a gente chama de monismo. Né? Você tem uma realidade, quando a gente fala de realidade aumentada, realidade mista, nós temos, né, esses dois planos da realidade, o plano físico e o plano das ideias, que hoje em dia a gente chama de plano da informação. Porque quando fala em ideias, a gente pode restringir a ideia ao pensamento, aquilo que é pensado. Não era o caso do Platão. Para o Platão, as ideias existem em si, né, não só na mente. Então, a gente pode pensar o metaverso como sendo, né, uma realidade em dois planos que interagem entre si. Um plano que é material, né, e um plano que é imaterial, que estaria instanciado em padrões de informação que estão em máquinas, né, operados por máquinas. E tem várias questões filosóficas que a gente pode levantar em relação a isso. Eu só queria citar brevemente a teoria da consciência que eu proponho, que eu chamo de teoria projetiva, que entende que as experiências conscientes são resultantes de projeções feitas pela mente, quer dizer, os nossos conteúdos são projetados da mente para o mundo. E nessa visão da consciência, tanto o plano natural quanto o plano ideal ou informacional, eles têm o mesmo peso, digamos assim, na nossa experiência consciente. Eu posso ser motivado por uma ideia, certo? Não necessariamente minha mente vai ser tensionada só por questões materiais, como comida, bebida, sexo, etc. Não, eu também, né, também tenho experiências nesse plano que a gente chamava de ideal e que hoje a gente chama de realidade virtual. Né? Agora, tem uma questão muito importante que eu queria levantar para vocês debaterem, que é a seguinte: na teoria projetiva da consciência, os conteúdos da consciência, eles são projetados a partir de três dimensões: dimensão afetiva, cognitiva e enativa, ou seja, da ação. Nós temos um corpo interagindo com o ambiente, isso traz uma série de demandas. Uhum. Na realidade virtual da computação atual, a gente só tem o aspecto cognitivo, ou seja, a informação. Falta ainda o aspecto afetivo e enativo. Na verdade, esses aspectos estão em nós, estão no usuário, não estão no avatar ou na realidade virtual. A realidade virtual não sente, e a realidade virtual não age através de um corpo no ambiente, a não ser no caso de um robô, certo? Aí, se você coloca o computador dentro de um robô e esse robô interage, então vai haver uma mediação entre a informação que está no computador e os objetos do ambiente. Né? Uhum. Então, eu acho que a gente pode ter uma certa cautela em relação ao metaverso e à realidade virtual, porque dos três componentes da consciência humana, a gente só tem um aí, né? Que é a informação que nos propicia o processo cognitivo de estar, né, trabalhando com
com a informação, o que a gente chama de pensamento, né? De planejamento. O Alfredo trouxe algumas coisas bem interessantes, né? Estão esses 3 elementos. O Alfredo comentou, e eu acho até uma coisa que talvez, não sei se eu quero perguntar, voltar para ele, até não sei se quando você está falando que eu concordo, que é a questão da parte afetiva. Dentro desse espaço simulado, na verdade não gosto nem da palavra simulado, né? Como realmente nós, seres humanos, somos prisioneiros da nossa própria mente, nós já existimos na nossa realidade virtual, sempre construindo, nós não precisamos de ter um embasamento simplesmente com o físico para sentir afeição, né? Nós somos capazes de amar em qualquer plano de existência ou em qualquer mecanismo. Então, e amar ou vontade de poder, ou ódio, todas essas coisas que, entre muitas e muitas coisas, fazem mover muito dinheiro. Então, o que leva, por exemplo, quando você pergunta assim, qual é de que maneira a realidade, esse tal do metaverso, né, pode gerar a questão da afetividade, né? Eu acho que no momento que você se relaciona com outras pessoas que você nunca conheceu fisicamente, que ela só existe dentro daquele contexto, né, virtual, né? É a mesma coisa que como se apaixonar por uma pessoa que você conhece dentro do espaço do trabalho, alguém que você conheceu da universidade. Aquilo é um espaço, uma criação puramente humana. As regras que aquilo ali não existem na natureza. Aquelas regras foram construídas a partir do design. Então, o metaverso eu vejo como uma explosão ainda maior desse processo que a gente já vive desde o momento que a gente começou a construir a civilização, de construir metaversos, ambientes com regras que não necessariamente têm de simular a realidade. Eu acho limitante quando a gente discute o metaverso, quando a gente discute computação gráfica ou realidade virtual, quando a gente volta, é simulação, é aquilo que simula dirigir carro, é aquilo que simula, eu vou ter exatamente isso, até a limitação, eu vou ter um sapato realista igualzinho de verdade. Sim, você pode ter um sapato igual de verdade num contexto que não é de verdade. Ou você tem um sapato que nunca existiria no mundo físico, mas só existe dentro daquele contexto. A sua afeição, a sua capacidade de se apaixonar por aquele objeto, de se comunicar com ele, ou de falar com outras pessoas, ele existe em qualquer plano. E com a expansão, o metaverso é a expansão desse plano para além das telas. E uma coisa que eu acho que e o que isso está gerando, e a grande diferença agora que também aconteceu nos últimos anos, além da questão de termos aparelhos que vão ainda facilitar a gente ter o que o mundo digital se torne mais tangível, é que realmente agora, com a questão dos bitcoins e do Ethereum e dos NFTs, né, que são os unidades de valores não fungíveis, né, que acho que até a gente pode conversar sobre isso. Se existe afeição, existe vontade de ter. Explica pra gente, Gabriel. Você falou NFT. NFT. O que é isso, Gabriel? Eu acho que é non-fungible tokens, né? A gente está falando dos tal dos NFTs. Na verdade, as pessoas estão comprando. O que ele faz? É um contrato digital. Não tem nada a ver com o que é o contrato. NFT simplesmente é um contrato digital que indica que aquele objeto digital que você conseguiu, ou qualquer objeto, mas vamos ver no mundo digital, pode ser um texto, um print, pode ser um print dessa palestra, pode ser essa própria palestra que a gente está tendo agora, essa conversa que a gente está tendo agora. Você atrela ele a um código e você vai ser jogado um sistema que é não centralizado e a partir daquele momento, quem está anotado, você, indivíduo ou empresa, é dono desse negócio. Então, num futuro, ou em algum outro momento, você pode vender, trocar, ou seja, até esse momento, esse é um grande desafio que a gente está considerando agora, que até agora o trabalho do designer, né, de todo mundo que lidava com o mundo da informática, era de serviço. E nós viramos agora geradores de produtos que podem ter uma vida além da gente, uma vida financeira, econômica, além do momento que a gente entregou para o cliente pode vender aquele produto, e pode vender para o outro, pode trocar, pode continuar existindo, pode existir para além, né? E isso, sim, é independente dos problemas que tem no momento, né, das suas limitações tecnológicas, são muitas, são maiores do que a gente tem que entender. No momento que a gente pode trocar, vender, que a gente dá um valor monetário, no momento que a gente pode pegar um objeto digital e trocar por um carro de verdade, ou muito mais que isso, a gente pode trocar, tem valor de mercado de 65 milhões, que é um NFT mais valioso, que é uma obra digital que foi vendida recentemente pela Christie's, alcançou o valor de 65 milhões de dólares, nós já estamos falando agora que realmente esse tal de metaverso e aquilo que a gente falava, se é físico ou digital,
essa discussão tomou agora um novo patamar. O mundo das ideias se materializou dentro do mercado financeiro e tem valor de troca, né? Como a gente não imaginava que não era impossível. A gente achava que já tinha extrapolado essa liquidez do pensamento com o mercado financeiro, vendendo ações de coisas que não existem. Agora, literalmente, estamos trabalhando dentro de produtos que não existem nenhuma representação no mundo real. Gabriel, eu fico pensando nisso e vai abrir um mundo de negócios, um mundo financeiro gigante. Eu vou perguntar aqui para o Alfredo. Alfredo, o que você acha? Isso vai aumentar a concentração de renda? Vamos criar mais bilionários? Ou a gente vai aumentar o acesso à massa de criação de NFT, de ter uma forma de viver, de repente, nesse metaverso, né? Mas ter uma renda e ter uma forma de ter uma vida de qualidade. Será que a gente vai concentrar e criar muitos pobres, ou a gente vai manter a balança, ou muda isso? Eu tenho a impressão que não só na internet, na inteligência artificial, né, nos business, né, no business da inteligência artificial, mas na economia como um todo, a concentração da riqueza chegou num ponto, né, que o sistema entra em colapso, porque é uma concentração muito grande. Os ricos, eles, de certa maneira, extraem a sua riqueza dos pobres, mas se os pobres chegam num ponto que não tem mais o que ser extraído deles, certo? O rico também, o sistema entra em colapso, né? O rico também não consegue manter o seu padrão de exploração, né? Como se diz no marxismo. Então, eu acredito que nós estamos num ponto de inflexão que as coisas já estão começando a mudar, porque você já vê pessoas de periferia que estão ganhando dinheiro com monetização no YouTube, certo? Então, a tendência, me parece que até que o Zuckerberg está consciente disso, a tendência tem que ser de o sistema criar formas dos usuários terem algum direito e ganhar algum dinheiro com seus conteúdos, né? Para que o jogo continue, para que o sistema continue funcionando, né? Vamos pensar no banco imobiliário, né? No início do jogo do banco imobiliário, todo mundo recebe algum dinheiro para poder comprar alguma coisa. Se você chega num ponto que você só tem dívida, você sai do jogo, né? Então, o sistema precisa criar formas de que o usuário seja remunerado pelo que ele cria, que ele ou ela cria, né? Então, acho que nós estamos nesse ponto de inflexão. E me parece que estão preparando já as condições para isso acontecer, né? De você ter as pessoas, usuárias desse grande metaverso, né? Elas tendo alguma remuneração pelos conteúdos que elas criarem e que forem de interesse para os outros usuários. Cada um de nós somos o produto. Nós não somos consumidores. Nós não somos nós que pagamos o Facebook, né? Nós somos nós que pagamos. E essa é a questão, é o metaverso que o Facebook está querendo construir, né? Ele não está interessado, né? Na verdade, eu vejo pelas páginas de ofertas de emprego no Facebook. O Facebook, no momento, está querendo contratar 380 PhDs para os próximos meses. E boa área que eles querem é na área de cognição, mas principalmente na área de como eu faço para extrair valor do consumidor, do público. O mercado ainda é extrair o nosso dado. Eles querem entender quais são as nossas afeições. E o metaverso, como ele engloba mais do que simplesmente aquilo que a gente digita, né? Vai englobar, vai entender também como nós nos movemos. Tem um departamento inteiro especializado em detectar como é que as pessoas mexem a cabeça dentro de um óculos de realidade virtual, para como é que isso pode ser monetizado, que tipo de informação pode ser dado. Então, o modelo de negócio, o interesse que eles têm no público, não é que o público é consumidor. O público gera os dados, que nem você falou agora do metaverso, no Xbox. O Xbox não é o que faz o dinheiro para a Microsoft. O que faz a Microsoft é os dados que eles têm, né? A Amazon, que paga as contas, por que a Amazon vende os produtos tão baratos? Porque a Amazon tem todo o serviço de cloud, de serviço de nuvem, é o que realmente dá 90% do valor. Então, eles podem, se a Amazon começar assim, perder dinheiro para todos os produtos que existem na Amazon,
eles não vão ter dinheiro sobrando, porque o que dá dinheiro é a informação que a gente gera só de ter entrado e comprado. Então, é uma inversão. Então, eu acho que se a gente for tentar entender qual é também o mercado, se a gente está entrando no metaverso, se nós vamos oficializar que o espaço público e o espaço que a humanidade vive é esse novo espaço das ideias, esse espaço digital, né? A gente até aos 2 anos atrás, até as últimas eleições, né, no mundo todo, né, a gente não imaginava que a gente podia separar os dois, descobriu que não existe separação entre os dois universos, né? A sociedade vive já no metaverso. Nós temos que entender realmente, sim, quais são os mecanismos que realmente os regem e quais são os elementos de troca e como é que a gente faz para poder discutir isso. Eu acho importante. Enquanto o Bruno e o Duarte aí esperam para fazer as perguntas, eles estão se preparando para fazer as perguntas aí para os nossos convidados, para todos os convidados, e falar um pouquinho. Eu queria que o Gabriel, e quais são as tecnologias? Você tem alguma coisa para mostrar aí? Porque a gente pensa, vai ter que ter uma super tecnologia. E qual a tecnologia? Só o computador vai dar conta ou a gente vai precisar de óculos, luvas e outras coisas mais? A gente pode... Você tem alguma coisa aí na mão? Tem. Um exemplo que eu tenho aqui é o modelo... Vamos voltar então, quais são... Antes de entrar nisso, porque eu sei que todo mundo quer saber qual é o novo aparelhinho, qual é a tecnologia, onde é que eu compro esse metaverso, né? Mas eu quero avisar que todos nós já estamos entrando no metaverso, tá? A partir do nosso celular, na internet, ou mesmo quem não está online, está tendo seus dados registrados, alguém da internet sabe que você está. Então, nós já estamos existindo lá. Mas agora, quando a gente está falando do metaverso, nesse elemento onde a internet existe ao nosso redor e não só numa tela, a última tecnologia que nós temos aqui, que nós recebemos, são esses óculos de realidade aumentada, criados pelo Snapchat, que é o Spectacles, não está sendo vendido ainda para o público, a gente está sendo usado para teste. E assim como era o antigo o óculos da Google, essa é a versão mais nova que tinha, a partir dele eu consigo ver sobreposto na realidade objetos de realidade virtual, especialmente do Snapchat, né? O Snapchat é uma empresa que a gente trabalha, nós somos parceiros do Snapchat. Então, com um aparelho desse, eu vejo a realidade, né? Eu consigo ver vocês, eu estou vendo todos vocês, mas ao redor de vocês, eu estou vendo aqui, ó, eu estou olhando também aqui na internet e eu coloco aqui um objeto, eu posso ver agora, eu estou vendo peixes voando ao redor da minha cabeça. Apesar que vocês, como nós não estamos ainda no mesmo metaverso, eu acho isso uma informação importante, ainda nós não estamos agora na mesma camada de informação. Eu estou vendo coisas que vocês não estão vendo, né? Então, quando a gente fala da questão financeira dos bilionários, eles vão cada vez mais existir. Eles existem num plano que eles já estão no metaverso deles, que eles já veem, quando eles olham para nós, eles já têm dados, eles estão vendo todo um universo de dados que nós não estamos vendo. Por isso, eu acho essencial a gente entender os mecanismos deles, porque quando a gente começa a falar de onde é que os novos bilionários e os donos dessas empresas, quando eles estão falando o que é extrair lucro, talvez não seja aquilo que nós que estamos fora, sem os nossos óculos de realidade aumentada, né, estamos imaginando o que é o valor real dessa. Uma das questões é a questão ética, né? O GTA sempre me assustou um pouco, porque parece que está considerando o roubo de automóvel alguma coisa que todo mundo pode fazer, sei lá. Eu nunca joguei, mas... Então, mas o que eu quero realmente ressaltar é que o aspecto, não só o aspecto ético, mas também o aspecto afetivo, está em nós, não está no computador. Porque essa realidade virtual está sendo instanciada em computadores que não têm os recursos para eles próprios terem os estados afetivos, as emoções, né? E muito menos para ter uma ética, né? Assim, questão de valor, está certo, está errado, né? Quer dizer, o computador, ele roda o programa que foi colocado ali, né? O algoritmo. Então, né? Agora, ele serve de mediação entre seres humanos. Então, ele é uma espécie de um espelho do usuário, de certa medida, ou do programador, né? Ele está servindo de meio, né? Na famosa frase do McLuhan que o Gabriel tem aí na parede, né? O meio é a mensagem. Então, esse meio, ele traz consigo uma mensagem, né? Agora, essa mensagem, ela é, de certa maneira, limitada, né? Porque, no caso aí do sentimento, do afeto, ele está nas duas pontas, quer dizer, o usuário que está de um lado, o usuário que está do outro.
E o meio, esse meio é muito aperfeiçoado em termos da informação. Informação, inclusive, né, nos games, né, é impressionante a parte da resolução espacial e todo o realismo assim dos movimentos mas quem programa e quem usa que passa o conteúdo afetivo, quer dizer, o conteúdo afetivo não é trazido ou determinado pelo meio, né? A mensagem do meio é uma mensagem puramente cognitiva, informacional. Só rapidinho, então, só para questão assim, que essa é uma discussão que sempre aparece, por que tanto game é jogo de tiro, né? Aí eu acho que volta muito a questão do meio é a mensagem. Porque, por mais que nos últimos anos a gente tenha visto uma evolução enorme nos gráficos, a programação ainda, aquilo que você é capaz de realmente fazer dentro dos jogos, não mudou, na verdade, tanto. Mudou a escala, mudou a qualidade, mas o que você ainda faz, por causa da interface, porque a gente trabalha com um mouse e uma tela, a maneira mais rápida de você criar uma emoção é se você fizer assim, eu apontei com o cursor do mouse em alguma coisa, eu atirei, eu acertei, eu não fui acertado. Então não é só uma questão que as pessoas têm um fetiche com a violência, com a arma. Então, se você for discutir com a maioria das pessoas que jogam jogos, a última coisa que eles querem saber realmente se é matar alguém ou não, só é uma expressão. É uma limitação ainda, mostra que o meio da internet, essa interface com a qual a gente lida, com esses lindos jogos, né, que são muito caros e muito complicados de serem desenvolvidos, a interface ainda é muito limitada. Nós ainda somos pessoas sentadas numa cadeira, olhando para uma tela, conversando com os amigos, mesmo no GTA. E a maneira mais rápida de você criar uma emoção forte é apontar, atirar, se você acertou ou não acertou. E uma coisa interessante, até dessa experiência que eu fiz com o Zé Otávio, com realidade virtual, com a questão efetiva, né, de quando você está num ambiente mais imerso, a primeira reação que você tem, se você simplesmente recriar um jogo de tiro na realidade virtual, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar ele mais calmo. Menos tiro, menos barulho. Porque a nossa banda, a nossa capacidade de perceber o ambiente, a nossa capacidade de relacionar qual é a posição do meu corpo com esse universo em relação aos outros que estão lá dentro, muda. Eu até conheço várias pessoas que foram até trabalhar para o Facebook e outras empresas dos Estados Unidos, estão se especializando em como criar um espaço respeitoso entre os outros dentro do espaço 3D. Porque todo mundo chega, exatamente com um exemplo, é o GTA. O GTA é uma brincadeira, um brinquedo de bang-bang que trabalha a limitação do computador. Mas no momento que você está em realidade virtual, que eu posso apertar a sua mão, você não pode. O GTA não tem mecanismo divertido, interessante, de eu poder estender minha mão e você apertar o meu. Agora, num futuro próximo, já recente, se eu estiver com realidade virtual e com o sensor na minha mão, eu posso simplesmente dar um tapa nas suas costas e a gente comentar que realmente tivemos uma boa conversa. Então, há menos necessidade de efeitos hollywoodianos e o prosaico ganha um poder enorme quanto mais imersivo a gente tem. Então, na verdade, assim, obviamente eu vejo já que no futuro nós vamos continuar tendo jogos de tiro, porque todo mundo, desde o cinema, desde o teatro, desde a ópera, nós adoramos ver pessoas. A violência é muito emocionante e é fácil de explicar, mas eu começo já a perceber que quanto nós temos mais dentro do metaverso, também temos a possibilidade, se nós trabalharmos em cima, de finalmente termos a ferramenta de expressar sutilezas que antes aqui na limitação da tela nós não éramos capazes de recriar. Então, isso mostra o seguinte, né? Colocando de uma forma bastante resumida, as emoções correspondem a ondas cerebrais, certo? Agora, o Gabriel, quando estava falando, né, da computação afetiva ou do uso das emoções no multiverso, falou a frase muito bem precisa que ele falou: informação que vai despertar emoção, certo? Então, esse é o limite ainda do multiverso, porque o multiverso ele é baseado em máquinas que processam informação. Só que a informação ainda não é a onda da emoção, certo? Você tem... o grande avanço vai ser, na minha opinião, quando essas máquinas conseguirem processar a emoção, essas ondas, e entregarem direto para a gente essa emoção. Porque o que as pessoas fazem hoje em dia para obter certas emoções? Por exemplo, elas consomem uma substância química que vai dar um monte de efeito colateral, dependência, é ilegal, certo? Então, na área de estimulação cerebral, né, que é uma área ainda que está muito pouco desenvolvida, mas a gente já começa a pensar, né,
seria possível eletromagneticamente induzir certas emoções sem necessidade de usar substâncias químicas, certo? A gente não sabe ainda como, mas seria, digamos, o emotivo ao contrário. O emotivo, ele capta a onda que está lá e transforma isso em informação, certo? Você tem que ter um aparelhinho que pega a informação, por exemplo, pega uma música e joga direto no cérebro, gerando certas ondas que correspondem àquela música, né? Se a gente ouve a música, tá? E aqui vai haver um processo de transdução em que as ondas acústicas vão se transformar em pulso elétrico, isso vai ativar uma série de neurônios, etc, etc, etc. E, no final das contas, você tem a onda da emoção. Mas é um processo ainda indireto, né? Mas que funciona, porque a gente gosta de ouvir música, certo? A gente atinge estados emocionais correspondendo à música que a gente ouve, certo? Então, é um processo natural. Agora, a gente pode abreviar isso. A gente pode, numa realidade virtual, né, além de você ter esse óculos aí que vai te dar uma imagem, você e ter um fone que vai dar o som, você pode também ter um indutor emocional aí, que seria algum tipo de vibrador eletromagnético que vai produzir ondas que vão induzir certas emoções diretamente. Isso é possível. Acho que tem a ver até com as duas coisas. Eu sempre volto isso, até converso isso com a equipe, porque nós temos uma das grandes áreas que estão investidos aqui na empresa, tem uma equipe já de 15 pessoas especializadas só em uso de realidade virtual para tratamentos psicológicos, para análise, né? Para terapias. Né? É uma das maiores áreas aqui da empresa, é a área da terapia. E lembrando que o que ele faz? Ele cria espaços virtuais, né? Onde você fica lá imersivo, e ele cria contextos onde você, dependendo de como você está relacionando com outras pessoas, você vai sentir emoções. Né? Aqui, o seu avatar é falso, todo mundo no avatar, nada ali é real. Mas eu acho que as emoções vão ser reais. Eu acho que não consigo imaginar nenhum exemplo do ser humano onde nossas emoções sejam induzidas diretamente no cérebro. Né? Até mesmo se você fala assim, nós comemos além das questões biológicas que ocorrem dentro do corpo. E uma discussão que a gente sempre tem aqui, por que isso? Uma discussão que eu sempre tenho com a equipe, que é normal todo mundo ficar discutindo o meio e a gente esquece qual é a meta. Meta do metaverso. Então, qual é o meio? Se vai ser por transdução direta de pensamento, se vai ser com óculos de realidade virtual aumentada, né? A emoção vai ser real. Né? Então, às vezes, talvez aquilo que a gente queria fazer, às vezes uma equipe, isso demanda decisões reais na equipe. Às vezes estão um tempão trabalhando, recriando um espaço extremamente realistas que pode ser solucionado se a gente trocasse o som de fundo, o barulho do silêncio. Né? Basta a gente colocar um som de pássaros voando na distância e você já ganha uma dimensão, uma emocionalidade assim, muito maior. Porque qual é a nossa meta? Não é a meta é fazer gerar aquela emoção. E nunca é uma coisa direta na mente. Eu acho que nós somos, eu imagino, eu não sei quem concorda, mas imagino que nós somos prisioneiros da nossa própria mente. Somos incapazes de sair dentro do espaço. E nós estamos sendo eternamente traduzindo o que a gente está sentindo. O cheiro vem de fora, a sensação aqui que no nosso estômago, no nosso coração. Então, quanto mais camadas de realidade nós temos, melhor. Então, e até a nossa consciência de nós mesmos, nós criamos avatar para nós mesmos, né? Então, quando você está falando agora se o nosso avatar vai ser real ou não vai ser real, né? Agora mesmo, eu sou eu, aqui, esse é o Gabriel real? Não, esse é o Gabriel no meio de uma palestra. Né? Tem que me ver ali, me manda ali pro pub ali embaixo, me oferece uma Guinness, então, vai ter um outro Gabriel, você vai ver um outro personagem. Né? Eu queria que você discutisse essa questão da consciência no metaverso, Alfredo. É preciso distinguir entre inteligência artificial e consciência artificial, né? Porque a inteligência artificial ela é baseada no processamento de informação, que é o que nós temos. A consciência ela requer mais do que o processamento de informação. Ela requer aquela integração que eu mencionei entre o afetivo, o cognitivo e a ação, né? A interação com os objetos do ambiente. Então, na minha abordagem, isso aí é um assunto muito controvertido, certo?
os seres vivos, eles são conscientes porque eles possuem essas ondas de energia que são medidas, por exemplo, aí no emotivo, no eletrocefalograma. São ondas bastante complexas que não tem como você reproduzir num PC, aí, num computador atual. Teria que ser um computador que tivesse, né, os graus de liberdade, tivesse estrutura para instanciar essas ondas que são a base da consciência, na minha abordagem, certo? Então, o que a gente instancia no computador é só informação, a gente não instancia sentimento, né? E a gente não instancia aquela intencionalidade da ação, né? Que está ligado com a ética. Quer dizer, então, nós estamos ainda numa fase de inteligência artificial, não de consciência artificial, na minha opinião. E quanto à questão lá da indução direta da emoção, eu falei isso, mas eu sei, né, Gabriel, que por enquanto é ficção científica, né? É uma possibilidade, mas eu sei que ainda é pouco considerado e talvez seja algo muito forte para a gente fazer agora, porque tem 1000 implicações políticas, né? Então, por enquanto, é melhor que seja dessa maneira que está sendo feito mesmo, que você vai estar trabalhando com certos conteúdos de informação que, dependendo do usuário, vai induzir esse ou aquele estado afetivo, mas isso respeitando a autonomia da mente do indivíduo, da pessoa, né? Quer dizer, a pessoa vai interpretar aquilo com uma certa carga emocional, afetiva dela. Você não vai induzir diretamente a emoção. Porque se você tiver o poder de induzir diretamente a emoção, certo? Você vai estar, de certa maneira, quebrando ou diminuindo a autonomia do usuário, né? Então, é algo muito perigoso. Mas eu penso, em termos recreativos, que seria interessante, dado os problemas ligados a drogas psicotrópicas, né, que a nossa sociedade tem, que se criasse certos aparelhos que induzem certos estados afetivos de modo eletromagnético e não químico, né? Porque, mas isso não seria acoplado ao metaverso, porque se isso for acoplado ao metaverso, nós vamos ter aí um Big Brother, aí um 1984 do Orwell, algo assim, uma manipulação das... Né? Muito tarde. Já está, Gabriel. Gabriel, já está, Gabriel. Conta para gente. Pode continuar. Então, assim, isso que eu queria responder ao Zé Otávio, que muita gente fala que a internet é consciente. Eu discordo. A internet ela é inteligente, ela processa informação. E ela, com os algoritmos, ela é altamente seletiva e pode ser muito útil para as empresas, né, para nosso lazer, para a inteligência artificial que funciona, que pode ser muito útil, também pode ser nociva, né? Isso ainda não é consciência artificial, porque falta o estado afetivo, né? Falta o sentimento, o sentir. Porque essa internet está instanciada em máquinas que não têm capacidade de sentir. Essas máquinas teriam que ser modificadas para introduzir nelas alguma coisa que os seres vivos têm, né? Que são células, né? Que geram, que lidam com a energia, um tipo de energia que é diferente do que as máquinas atuais operam. Mas aí a gente entra em assuntos muito complexos e muito controvertidos, né? Certo? Respondido? Respondido. E vamos escutar o Gabriel, porque a gente escuta muito de experimentos que usam ondas magnéticas, que manipulam através de sons, sistemas que nos como chama, nos olham as nossas emoções através da pele, através do batimento cardíaco que está no nosso rosto e várias coisas que colocam essa informação que a gente transmite aqui dentro do sistema. E se linguagem corporal, né? Esse sistema tiver lá, Gabriel, você acha que já existe isso? Não só já existe, como é uma das áreas de maior investimento nesse momento. Eu estou falando, só esse mês o Facebook abriu a abertura para... Eles precisam de 350 PhDs, sem contar assistentes,
principalmente na área de cognição, psicologia, sociedade, percepção. Por que esse interesse desse investimento, né? Porque eles, de novo, nós somos o combustível do futuro e são as nossas emoções. E porque eles querem treinar máquinas que talvez não sejam necessariamente ter um criando afetivo, mas que eles geram, quando geram esse loop, que não é consciência, é tudo simplesmente uma versão mais pobre do que é a consciência, mas é uma consciência. Mas essa consciência, como todas essas máquinas, eu acho que muitas vezes as pessoas ficam com medo do metaverso, ou medo da tecnologia, medo crítico, porque eles falam da máquina como fosse um outro, né? Da inteligência artificial como seja um outro fora do ser humano. E eu acho que se tira um pouco o foco, que quando você se insere dentro de como uma fábrica de salsicha é feito, que essa inteligência artificial e seus mecanismos são feitos por seres humanos. Eu acho que é uma explosão do que é a consciência humana, o que é a nossa ética agora, né? Então, quando o futuro do metaverso, quando nós estivermos ainda mais imersos em realidade virtual, eu acho que ele já existe, não existe o metaverso, acho que já existe, chama internet. É simplesmente uma maneira a mais, um próximo passo disso que nós já existimos, né? Eu acho que nesse momento o meio gera a nossa ética. E a gente pode voltar à questão do GTA. Por que no GTA todo mundo, até uma criança inocente, divertida, sai atirando e não acha nada demais? Porque ela sabe que aquele meio, que as regras daquele universo, aquilo ali é um jogo. É um brinquedo, né? Aquilo dá um pouco de adrenalina, porque aquele universo gerou aquela emoção. O metaverso, aquilo foram regras criadas por outras pessoas que criam um loop, um feedback loop entre o jogador e aquela inteligência artificial que é até bem limitadinha na maioria dos jogos. O metaverso e todos esses passos vão ser fundamentados em decisões éticas, políticas e morais dos seres humanos. Ótimo. Né? Eu tenho aqui, Alfredo, qual é a bioética da governança do futuro do metaverso? Bioética da governança do metaverso, Alfredo? Bem, você conhece a minha proposta, né, que foi chamada de FOPO, né, Fórum Oficial Popular Online. Seria a ideia de a gente usar a inteligência artificial para aumentar o grau de participação das pessoas na política, né? Então, todas essas ferramentas do metaverso podem ser úteis para isso, né? Porque você não tem como você ter uma democracia participativa assim, de todo mundo fazer uma assembleia e levantar o braço, né? Isso fisicamente, presencialmente, não tem como, né? Talvez na Grécia tivesse, mas agora não tem mais, né? Mas a gente pode fazer algo parecido, né? Que seria parte, então, de uma bioética da governança, no sentido de que esse fórum estaria monitorando os governantes segundo certos princípios. Esses princípios seriam a bioética da governança. Para estabelecer esses princípios, a gente tem que fazer uma série de congressos, como fizeram na bioética médica, né? Que a partir do nazismo, né? Das experiências com os seres humanos no nazismo, e a partir de outros experimentos com seres humanos, os próprios médicos se organizaram e estabeleceram 4 princípios da atuação médica, né? O princípio da benevolência, não maleficência, autonomia e justiça, né? Então, a gente faria congresso para estabelecer os princípios, quais os princípios que todos os governantes têm que seguir, né? Então, aí a gente, depois de estabelecidos esses princípios, né, se formariam esses fóruns oficiais online, usando a inteligência artificial, né, com palavras-chave, né, que as pessoas podem dar entrada, que, digamos, cada pessoa pode dar uma entrada por semana, por exemplo, né? Seria gerado um relatório, né, que seria enviado para o metaverso da política. Olha quanta coisa a gente falou aqui.